Dentro da gente existe um universo inteiro em constante movimento. E olha, não é um lugar calmo, não. As nossas células são o tempo todo empurradas, pressionadas por forças físicas. Nesta análise, a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre como as células sentem e respondem a uma força que é fundamental para a nossa vida: o fluxo do sangue. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta central. Como é que as células que revestem nossas veias e artérias sabem que o sangue está passando por elas? Isso não é mágica, é pura mecânica. E a resposta, acredite, está numa dança molecular super precisa que acontece a cada segundo da nossa vida. Essa força tem até nome, é a tensão de cisalhamento. Basicamente, é a força de atrito que o sangue faz na parede de dentro dos vasos sanguíneos, numa camada de células que a gente chama de células endoteliais. É como se fosse um vento constante soprando num campo de grama, sabe? E essa força, ela não para nunca. É uma pressão que não dá trégua. As células não podem simplesmente ignorar isso. Elas precisam reagir, se adaptar, usar essa informação para tomar decisões super importantes para a saúde do sistema cardiovascular inteiro. Mas como exatamente elas fazem isso? A resposta começa com uma única proteína. Bom, vamos conhecer a protagonista da nossa história. É uma proteína que fica na superfície da célula, chamada JAG1, ou JAG1 para facilitar. A JAG1 fica ali na membrana externa das células, funcionando como uma espécie de antena, sabe? E ela é essencial para a comunicação entre as células, e é aqui que o mistério começa. Em condições normais, sem fluxo nenhum, a JAG1 fica toda espalhada na superfície da célula, bem distribuída. Mas, quando os cientistas aplicam uma força de fluxo, olha só o que acontece. É impressionante. A proteína se organiza todinha, formando uns aglomerados bem densos num canto específico da célula. É uma mudança radical. E essa mudança não acontece de qualquer jeito. Como essa linha do tempo mostra, é um processo com uma coreografia perfeita. Em 1 hora, os grupos começam a se juntar. Em 2 horas, eles já estão bem formados. E depois de 3 horas, eles até se movem para dentro da célula. Isso prova que não é um acidente, de jeito nenhum. É um mecanismo biológico super bem pensado. Então, fica a pergunta-chave. Quem é que está regendo essa orquestra? Qual é o maestro molecular que fala para Jagan: agora você se move desse jeito por causa do fluxo? Para descobrir isso, os cientistas tiveram que virar detetives moleculares. E toda boa investigação precisa da ferramenta certa, né? Para encontrar o parceiro misterioso da JAG1, a equipe de pesquisa usou uma técnica super avançada para descobrir quais outras proteínas estavam, digamos, na cena do crime quando a JAG1 começou a se mexer. Essa técnica se chama marcação por proximidade. Imagina que é tipo uma tinta invisível. Os cientistas prenderam uma enzima especial na GAG1 e quando essa enzima é ativada, ela pinta todas as proteínas que estão ali por perto, basicamente tirando as impressões digitais de todos seus parceiros próximos. Essa imagem mostra a técnica em ação. A enzima, chamada APEX2, é a nossa tinta invisível ligada na JAG1. Ela solta uns marcadores que pintam qualquer outra proteína que chegue muito perto dela, numa bolha de só 20 nanômetros. No fim, os cientistas conseguem uma lista completa de todos os vizinhos da JAG1, ou seja, todos os cúmplices em potencial. Mas a verdadeira genialidade foi comparar a lista de vizinhos em 2 situações, com fluxo e sem fluxo. Eles não estavam procurando qualquer vizinho, mas sim um que mudasse de comportamento. Um cúmplice que só aparecia ou desaparecia quando a força era aplicada. E aqui está a pista de ouro. Esse diagrama de Venn é o resultado da investigação. Cada círculo mostra as proteínas que foram encontradas perto da JAG1 em diferentes momentos. A maioria delas está sempre presente, ali nas áreas que se cruzam. Mas presta atenção naquela área isolada ali. Ela representa uma proteína que estava lá no começo, sem fluxo, mas que, sumiu completamente assim que o fluxo começou. Bingo! Achamos o nosso principal suspeito. O nome desse suspeito? MAIO-11. E o mais interessante é que a MAIO-11 é uma proteína motora. O trabalho dela é literalmente mover coisas dentro da célula. A história vai ficando boa. Ok, agora que a gente tem um suspeito, é hora de provar a culpa. Os cientistas precisavam de provas concretas de que a MAIO-1C era, de fato, a responsável por controlar o movimento da JAG1. A primeira prova é bem clara. Esse gráfico mostra a força da ligação física entre a JAG1 e a MAIO-1C. Em condições paradas, sem fluxo, a interação é forte. Mas quando o fluxo começa, a interação despenca. Elas literalmente se separam.
A própria pesquisa confirma isso preto no branco. Eles descobriram que a MYO1C se liga na JAG1, mas essa ligação é sensível à força. A força do fluxo de sangue literalmente quebra a conexão entre as duas. Mas para fechar o caso, precisava do teste final, a prova definitiva. Se a MYO1C é mesmo a responsável, o que aconteceria com a dança da JAG1 se a gente tirasse a MYO1C completamente da célula? E aqui está a prova final, o checkmate. Na célula normal, com tudo no lugar, quando o fluxo é aplicado, dá para ver direitinho a JAG1 se agrupando. Agora, olha a outra imagem. Essa é uma célula onde a MYO1C foi removida. O fluxo está lá sendo aplicado, mas nada. Cadê os aglomerados? Sumiram. A dança para completamente. Sem a MYO1C, a JAG1 não sabe como responder à força. É a prova irrefutável. Então, vamos juntar todas as peças. Esse diagrama resume tudo. Em condições normais, a MYO1C funciona como uma âncora, segurando a JAG1 no lugar. Aí, quando o fluxo de sangue começa, essa força enfraquece a pegada da MYO1C, que acaba soltando a JAG1. Livre da sua âncora, a JAG1 agora pode se agrupar e se mover, dando início a uma cascata de sinais. Caso encerrado. Certo, resolvemos o mistério molecular. Mas por que essa descoberta microscópica é tão importante? Por que a gente deveria se importar com o que um motorzinho celular faz? A resposta tem implicações gigantescas para a saúde humana. O ponto central é este. A JAG1 não é uma proteína qualquer. Ela é absolutamente vital para construir e manter nosso sistema circulatório, para criar novos vasos sanguíneos e para a comunicação entre as células que mantém tudo funcionando como deveria. E quando a JAG1 não funciona direito, as consequências são terríveis. Mutações no gene dela causam a síndrome de Alagille, uma doença genética rara, mas muito séria, que pode levar a problemas cardíacos e de fígado bem complexos. Entender como a JAG1 é controlada é fundamental para entender doenças como essa. E é por isso que essa pesquisa é tão legal. Ela nos dá uma visão completamente nova de como o corpo funciona. Não são só reações químicas, são forças físicas, como o simples fluxo do sangue, que estão ativamente controlando alguns dos componentes mais essenciais da nossa biologia. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta que dá o que pensar. Se o simples ato do sangue fluindo pode orquestrar uma dança molecular tão complexa, que outros segredos estão escondidos na mecânica do nosso corpo? Que outras conversas entre as células estão, neste exato momento, sendo guiadas silenciosamente pelas forças que existem dentro de nós?